Graça e paz, amados. Dia maravilhoso que o Senhor nos fez. Nós vamos começar o nosso estudo, clamando pela misericórdia de Deus, para que Ele nos ensine, para que Ele abra os nossos corações, para que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Cordeiro Santo. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, porque é o Senhor mesmo que faz todas as coisas. E Pai, inclina os nossos corações ao temor do Teu nome. Nós queremos nos achegar a Ti com nossos corações quebrantados e contritos, porque isso Te agrada. Então, Pai, nos prepara para que possamos ouvir a Tua voz e aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Nosso tema hoje, que fala de ídolos do coração. E nós não podemos deixar de falar sobre ídolos sem falar da dureza do coração do homem e do foco que o homem ganhou a partir do pecado, que foi o foco de olhar para si mesmo. Então eu vou começar o estudo de hoje contando uma história, aliás, uma meia história. No ano de 2010, no mês de agosto, no Chile, no deserto de Atacama, vocês se lembram que houve um desmoronamento numa das minas, lá no Chile. Tinham lá 33 mineiros a 800 metros de profundidade no subsolo, trabalhando, quando isso aconteceu. Eles ficaram 18 dias nessa condição, incomunicáveis. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita numa outra mina no Chile e descemos a 40 metros no subsolo e o nosso guia fez uma experiência conosco e apagou as luzes. Vocês imaginam uma escuridão? Vocês imaginam treva? Nós colocávamos as nossas mãos assim na frente do nosso rosto e não conseguíamos ver as nossas mãos, de tão escuro. Então, a 800 metros de profundidade, aqueles mineiros tinham um recurso. Eles tinham velas que eles usavam durante aquele tempo. E eles economizavam as velas. E aquelas velas foram usadas durante todo o tempo até o resgate. Aí eu começo a minha história com vocês. Vamos imaginar que naquele resgate sobraram algumas velas e um dos mineiros, na hora de ser resgatado, ele se abraçou naquelas velas e levou as velas junto para a superfície. Quando chegou à superfície, ele viu a luz do sol. O dia estava bonito, o dia estava ensolarado e ele com aquelas velas na mão. Aí eu pergunto, qual a utilidade das velas? Quando se está nas trevas, se apega às velas. Mas quando se está debaixo da luz do sol, não tem utilidade nenhuma. A obra de Cristo foi nos transportar do reino das trevas, do império das trevas, para o seu reino de luz. Mas tem muitos de nós que estão apegados às velas. Ontem, um irmão, amigo meu, citando Macintosh, ele me disse que, no começo do livro de Macintosh, lembrando, que ele diz que Noé, quando estava na arca, que é a figura de Cristo,
e chegando em terra firme, ele saiu, pisou na terra, e a primeira coisa que ele fez foi edificar um altar ao Senhor. Mas a religião, se fosse direcionar Noé, teria dito para ele fazer um altar para a arca, e não para o Senhor. Porque o nosso coração tem a tendência de olhar para as coisas tangíveis, para as coisas materiais, e idolatrar aquilo que é material, porque nós estamos vendo, nós temos mais facilidade de crer naquilo que nós vemos. Mas a Bíblia vem nos ensinar que nós devemos permanecer em Cristo, que nós não vemos, mas é pela fé. Em João 15, verso 4, parte B diz assim, vamos ler juntos? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em Cristo. Quando não estamos ligados na videira, podemos estar ligados em qualquer coisa, ou em coisa alguma. E dependendo de onde vem o nosso alimento, no caso da videira é a seiva, será a natureza do fruto que produziremos. Deus nos criou à sua imagem, e essa era a nossa identidade. Porém, o pecado entrou no mundo e nos deformou e nos separou do Pai. Ficamos à deriva, tendo a nós mesmos como o Senhor. Por isso, nosso coração se encheu e nos elegeu como nosso principal ídolo, em substituição ao Criador. Deixamos de ter Deus como referência e passamos a ter nós mesmos como a nossa referência. Certa ocasião, quando Jesus encontrava-se na sinagoga de Cafarnaum, no dia seguinte à realização do milagre da multiplicação dos pães e peixes, ensinava sobre o alimento espiritual, ou o pão que sacia a fome e o sangue que sacia a sede, dizendo: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. João 6, 53 a 57. Meus amados, não nos enganemos. Tudo na nossa vida é espiritual. Muitas vezes você ouve as pessoas dizendo: não, mas isso não tem nada a ver com Deus. Isso é a maior besteira do mundo. É a maior mentira do mundo. Porque nada, absolutamente nada que acontece neste mundo deixa de ter relação com Deus. Porque Ele é o Criador. Ele é o Senhor. Ele é autor e consumador da nossa fé. Nós não vivemos somente na carne. O nosso espírito é vivificado pela vida de Cristo, que vem da vida ao nosso espírito. E quando nós cremos que Jesus Cristo morreu e nós morremos juntamente com Ele naquela cruz, e quando nós cremos que na ressurreição Ele deu vida para o nosso espírito, e assim nós podemos viver neste mundo aqui, nos relacionando com Deus em espírito, então tudo na nossa vida tem relação com Deus. Tudo na nossa vida, quer seja comais ou bebais ou qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória de Deus.
Então, quando Jesus fala de coisas espirituais, quando ele fala de comer da sua carne, beber do seu sangue, ele está falando de coisas espirituais, mas os discípulos não entendem, porque estão olhando para si mesmos, estão olhando para a carne, não estão olhando para o espírito, não estão ouvindo com os ouvidos da fé, mas estão ouvindo com os ouvidos do material. Por isso nós precisamos entender que tudo, desde o momento que você abre os seus olhos de manhã cedo até o cair da tarde, a noite, o final de semana, o ano inteiro, a vida inteira, tem tudo a ver com Deus. Tem tudo a ver com a manifestação de Cristo na nossa vida. E é por isso que nós precisamos entender que nós devemos andar aqui neste mundo olhando não para nós mesmos, porque se o nosso espírito está vivificado pela vida de Cristo, se nós somos novas criaturas, se nós temos uma vida transformada, a nossa vida aqui é caminhando, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e não olhando para nós mesmos, nossos próprios interesses. Ao falar Jesus sobre comer da sua carne e beber do seu sangue para ter a vida eterna, qual foi a reação de muitos discípulos? João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Olha só, discípulos de Jesus ouviram de uma questão espiritual e disseram: duro é isso, hein? Que dificuldade, como que nós vamos entender isso? Porque o homem quer entender, ele quer colocar dentro do seu mundo. O homem quer colocar a compreensão de Deus, quer colocar Deus dentro da sua cabeça. E nós não falamos aqui em terceira dimensão, nós falamos em dimensão eterna. Nós não falamos em coisas que a gente vai entender ou que vai compreender e vai colocar isso dentro de uma explicação lógica para nós, porque nós não temos capacidade para entender. Nós temos muita dificuldade para crer. É pela fé que entendemos que, Hebreus 11:3, foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Não é por nosso entendimento, mas por fé. Assim que também entendemos sobre a nossa vida espiritual, que é salvação e vida eterna. Vocês se lembram lá em João 3, quando Nicodemos foi ter com Jesus, aquela conversa que Nicodemos teve com Jesus, né? E a pergunta que Nicodemos fala: mestre, né? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus responde: em verdade vos digo, se não nascer de novo. Nicodemos não entende. Né? Não entende. Aí Jesus diz assim: olha, o vento sopra, ninguém sabe de onde vem, para onde vai, e Nicodemos fala: não entendi nada. E Jesus fala: se eu estou te falando de coisas terrenas e você não está entendendo, como que você quer crer nas coisas espirituais? E, gente, isso começou lá no Jardim do Éden e assombra o homem até hoje. O quê? A falta de fé. Porque o Evangelho não é para entender. O Evangelho é para crer. E quando você não crê no Evangelho, quando você começa a achar que você é autossuficiente ou que você vai depender de você mesmo, o que vai acontecer? Nós somos totalmente fracassados. Nós somos finitos. Nós somos frágeis. E aí então nós começamos a ter decepção com nossa vida, com nós mesmos. Vejam que os discípulos de Jesus não tiveram nenhuma dificuldade em entender, entre aspas, o milagre da multiplicação do alimento da carne, pães e peixes.
e seguir Jesus no dia seguinte, porque seus olhos buscaram o suprimento das necessidades do corpo físico e porque sabiam que no dia seguinte precisariam deste alimento novamente, visto que o alimento do corpo tem data de validade, não é eterno. O que aconteceu naquele momento ali, que Jesus operou o milagre da multiplicação? Os discípulos ficaram todos impactados com aquele milagre. Meu Deus do céu, o homem multiplicou alimento. Que alimento? Eu sei o que é, eu preciso dele para eu viver, preciso de comida para me manter vivo na carne. Então, beleza, quem me deu a comida? Jesus. Jesus foi e atravessou o mar, eu vou atrás de Jesus. Por quê? Porque eu quero a comida, o pão e o peixe. Ninguém pensou em outra comida. Todo mundo pensou no pão e no peixe. Quando Jesus fala, se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, eles falam, ô louco, que conversa é essa? Por quê? Porque eles estavam com os olhos deles voltados para o material. Então o que eles entenderam? Que era a carne humana. Por isso que eles falaram, duro é esse discurso. Como comer a carne e beber o sangue? Mas Jesus estava falando de coisas eternas, espirituais. Em João 6, 26 e 27, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Vejam que Jesus está exortando os discípulos. Vocês estão olhando para a comida, pelo pão, mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando daquele alimento eterno, alimento que não se acaba. A metáfora de Jesus sobre a carne e sangue humanos é chocante para a maioria de nós. Ao dizer que precisamos comer sua carne e beber o seu sangue para ter a vida eterna, ele impactou muitas pessoas e fez declarações importantes. A carne de Cristo nos lembra que ele foi plenamente humano. Ele entende nossas tentações e lutas nesta vida. A menção que fez sobre o sangue prenuncia sua morte de cruz em nosso lugar, pelos nossos pecados. O chamado que fez para tomarmos parte da sua carne e de seu sangue foi um chamado para irmos além do seu corpo, razão. Foi um chamado para que fizéssemos parte da grandiosa obra da nossa atração e inclusão em seu corpo na morte, e da nossa ressurreição, juntamente com ele na vida, a fim de que ele se tornasse o Cristo, centro de nossas existências. Os discípulos estavam ouvindo com as orelhas e não ouvindo com os ouvidos do coração, pela fé. Jesus estava pregando o evangelho para eles, falando sobre eternidade, e eles estavam olhando para a vida aqui na terra, para a vida aqui neste mundo. Quando ele fala do evangelho, como que você vai entender o evangelho? Ninguém é capaz de entender o evangelho. O evangelho é receber a obra de Cristo pela fé da palavra de Deus, na palavra de Deus que é revelada através do Espírito Santo àqueles que são vivificados por Jesus Cristo. A gente não pode querer colocar no plano da nossa dimensão uma coisa que a gente não vai entender porque não temos condição disso. Quando a gente pensa que nós vamos fazer uma reflexão, uma meditação da palavra de Deus, Deus começa a nos incomodar a respeito de algum assunto, e esse assunto eu tenho pensado há algum tempo,
E a minha alegria, quando eu, há uma semana atrás, peguei o boletim da nossa igreja, da nossa comunidade, na capa do boletim, e eu li aqui, que eu já tinha até escrito o nosso estudo, eu li aqui um texto do pastor Glênio, que ele diz assim: o ser humano caiu por sua própria conta e permanece caído em sua natureza, indo para a condenação eterna por sua inteira responsabilidade. Mas se alguém for salvo, será apenas pela graça de Deus. A queda é nossa, a salvação é divina. Deus não criou o homem para que caísse, ainda que a queda já fosse prevista, pois o cordeiro já havia sido imolado desde a fundação do mundo. Adão caiu por sua própria conta e nunca por predeterminação divina. Deus não é o promotor da queda, contudo, é o único autor da salvação. A queda é responsabilidade do homem. A salvação é um ato divino. Qual é a responsabilidade do homem? É crer. Precisamos crer. Precisamos estar em contato com a palavra de Deus. Precisamos entender que aquilo que acontece de ruim aqui não é porque Deus é soberano e Ele é um juiz mau. Não é isso. O pecado tem consequências. Toda vez que nós idolatramos, nós colocamos no lugar de Deus aquilo que não é Deus. Toda vez que nós colocamos no trono do nosso coração outra pessoa, outra coisa, ou qualquer outra coisa, ou até mesmo o ego nosso, que não é o Deus vivo colocado no nosso coração para governar a nossa vida, nós estamos na idolatria. Nós estamos tirando o foco daquele que é realmente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, para viver neste mundo aqui, com os olhos na eternidade, nós precisamos viver olhando sempre para aquele que fez todas as coisas gratuitamente em nosso favor. A salvação e a santidade que nos dirige. Sendo profundo conhecedor da natureza humana e sua falta de fé, sua fraqueza e sua independência de Deus, Jesus continuou em João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E a Bíblia diz que muitos o deixaram, João 6,66. Aqueles que não permanecem na videira, em Cristo, não podem produzir frutos. O capítulo 15 de João, Jesus começa assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aquele que permanece em mim e não dá fruto, ele o corta. Mas aquele que estando em mim dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, onde você está ligado? Onde eu estou ligado? Ninguém consegue viver neste mundo totalmente desligado. É verdade ou não é? Nós temos como referências algumas situações. Jesus diz que nós devemos permanecer nele, na videira, ligados em Cristo. Muitas vezes a gente se distrai. A gente começa a olhar para outras circunstâncias, olhar para pessoas, olhar para situações, e a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Como que funciona isso? Precisamos viver neste mundo olhando para a luz do sol, não para as velas. Olhando para o altar do Senhor e não para a arca. Precisamos colocar aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, sentado no trono do nosso coração. Em João 6,68, a palavra de Deus diz assim: então disse Jesus aos 12,
Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro tem uma passagem muito interessante com Jesus, quando Jesus pergunta assim: Pedro, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí, perguntando para outros, fala: não, tu és o profeta, tu és Elias, né? Aí Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: Pedro, isso aí não é teu. Isso aí, essa fala não é tua. Isso aí foi revelação do Pai para você. Passou algum tempo, Jesus fala que ele vai morrer, vai ser crucificado. Jesus fala: imagina, Senhor, não permitiremos que isso aconteça contigo. E Jesus diz assim: arreda-te de mim, Satanás. O mesmo Pedro que trouxe a palavra revelada, dizendo que ele era o Cristo, o Filho de Deus, é usado por Satanás para dizer: não, imagina que você vai ser crucificado. Que não era o plano de Deus, isso não era de Deus. E Jesus fala para Pedro: arreda-te de mim. Então Pedro, ele tinha alguns dizem que Pedro era meio bipolar, né? Que Pedro às vezes estava de um lado, às vezes estava do outro e tal, mas Pedro foi muito usado por Deus. Foi muito usado. E Deus usou Pedro e usa cada um de nós. Mas Pedro estava ouvindo a voz do Espírito quando ele falou no primeiro momento. Mas no segundo momento, Pedro estava ouvindo a voz de Satanás. Permanecer na videira. Frutos da videira que é Cristo. Eis a grande diferença. Pedro sabia que não tinha a quem recorrer. Pedro ouviu as palavras de Jesus, creu, conheceu e confessou que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Isaías 43:10, a palavra assim nos ensina: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Olha como que é o processo da nossa conversão, do novo nascimento, do Evangelho na nossa vida. Então vem a palavra e o Senhor diz assim: o meu servo a quem escolhi para que o saibais. Então primeiro nós precisamos ter conhecimento, precisamos saber quem é Jesus Cristo. Precisamos saber quem é Deus na nossa vida. Precisamos saber quem é o Espírito Santo. E depois vem a segunda parte: e me creiais. E por fim, entendais. Nós primeiro queremos entender. Que nem o irmão aqui disse. Os índios lá, Yanomami, eles querem saber a Bíblia toda. Você faz para nós o curso de Deus. Depois que nós vamos saber tudo, você vai falar tudo, aí nós vamos resolver se nós vamos acreditar nesse Deus que você está apresentando para nós. Olha só a situação, hein? Aí eu vou resolver. Então, eu primeiro, assim, não tô falando nada contra os nossos irmãos, nada disso, aqueles lá, porque é assim que é a cultura deles, e é assim que Deus vai fazer, porque nós sabemos que Deus faz todas as coisas e usa até jumento. Então, se Deus quer usar o curso, quer usar outra forma, Deus, ele tem liberdade e ele vai usar porque ele conhece o coração de cada um de nós. Mas querer entender Deus antes de crer é loucura, gente. É loucura. É loucura. E Deus usa, eu acho que até já comentei aqui, Deus usa cada coisa que não cabe na nossa cabeça. Minha irmã uma vez convidou um casal de amigos para visitar a nossa comunidade. Nunca tinham ido numa igreja
evangélica. Quando ele entrou aqui no templo, que ele viu aquelas últimas cadeiras estofadas ali no fundo, o ar-condicionado 20 graus, o ambiente todo limpo, o louvor aqui, não havia começado o culto ainda, ele sentou e falou, essa é a minha igreja, daqui eu não saio mais. Ele não ouviu a palavra, ele sentou e falou, daqui eu não saio mais. Aí você vai falar que Deus não usa tudo? Deus usou a cadeira estofada, o ar-condicionado, para o cara ouvir a palavra. Ele buscou. Ele é soberano. E ele usa todos nós. E aí o que ele faz com o nosso coração? Então primeiro ele vem com a palavra, para que saibais. Então primeiro eu preciso ter conhecimento, preciso ter contato com a palavra. Como é que os nossos irmãos lá vão crer num Deus que eles não conhecem porque não tem o irmão lá para levar a palavra? Tem que ter, ele nunca ouviu. Como é que ele vai crer? Ele precisa ouvir. Precisa ter um instrumento nas mãos de Deus lá aqui no meio daquele povo para levar a palavra. Então a fé, meus irmãos, é o combustível que nos leva a permanecer em Cristo, nosso Salvador e Senhor, e sem fé não há vida. Permanecemos mortos em delitos e pecados, está lá em Efésios 2:1. Sem fé, nós permanecemos mortos em delitos e pecados. Por quê? Porque o pecado, quando entrou no mundo, fez isso com nós. O pecado nos matou. O pecado fez separação entre nós e Deus. O pecado nos separou de Deus e houve uma morte espiritual. E aquele que não crê, aquele que não é nascido de novo, ele vive a morte eterna. Jesus vem e nos faz uma proposta. Eu venho te dar vida eterna. Mas eu não venho somente te dar vida eterna, eu venho te trazer um alimento diário, que é o meu corpo e o meu sangue. Mas na frente nós vamos ver, quando ele foi falar com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, ele fala sobre a água que descedenta pela eternidade. A água que mata a sede de uma vez por todas. Não é como o pão e o peixe lá que os discípulos foram atrás de Jesus para ter comida no dia seguinte. Não é isso. Aliás, gente, abrindo só um parênteses aqui, isso é o que é o mal deste século dos nossos governantes. Os nossos governantes querem encabrestar o povo na base do pão e do peixe, que, né, só uma metáfora, mas na base da... Nosso irmão até falou aqui, eu não sabia disso, que até o povo indígena tem também o Bolsa Família lá e acaba fazendo, é uma forma de subjugação, né? Mas Jesus falou, escuta, vocês não precisam vir atrás de mim por causa de pão e de peixe. O objetivo não é esse. Ali naquele momento foi necessário fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas agora eu quero te falar de uma outra coisa. Eu quero te falar te dar uma outra notícia. Não é só pão e peixe. Eu tenho um alimento para a vida eterna. Eu tenho algo para te oferecer que vai te dar salvação. Eu tenho algo para te oferecer que vai te trazer esperança todos os dias da tua vida. Eu tenho algo para te oferecer que vai te transformar a sua vida e vai fazer com que você viva neste mundo aqui, não olhando para problemas, para circunstâncias, para dificuldades, mas olhando para a esperança que há na eternidade em Cristo Jesus. Então essa é a diferença. Ou nós olhamos para aquele que é o único merecedor de toda a honra e toda a glória em nossas vidas, ou nós ficamos olhando para os nossos ídolozinhos feitos de coisas, de materiais que a gente pode ver e que a gente pode ter mais facilidade para acreditar. Presta atenção que eu estou usando a palavra acreditar, não é crer, que é diferente uma coisa da outra, né? Então nós precisamos entender que nós, orando todo dia, pedindo para Deus nos livrar desse olhar de idolatria, de ídolos nas nossas vidas. Alguns dias depois de haver feito o milagre da multiplicação, Jesus, tendo subido para a Judéia durante
a festa está errado aqui, mas durante a festa judaica, foi ao templo e começou a ensinar. Está lá em João 7, de 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Olha só, Jesus está fazendo um prenúncio. Ele está dizendo tudo o que vai acontecer, né? Quando você vai no dentista, por exemplo, e o dentista fala assim, olha, agora vou te preparar, você vai sentir uma picadinha da anestesia. Você se prepara e você não leva aquele susto. Se o dentista não fala nada, a hora que ele dá a agulhada, você pula na cadeira. É ou não é? Porque você não está preparado. Jesus veio, ele fez um prenúncio, ele nos preparou. Mas se a gente não tiver ligado espiritualmente na palavra de Deus, naquilo que Ele está revelando, nós não vamos crer, porque não é por vista, não é por sinais, mas é por fé. Então, se Deus disse, eu creio. Pronto. Simples assim. É palavra de Deus? Eu creio. Dá para discutir a palavra? Dá para a gente colocar em dúvida a palavra? Dá para dizer, olha, isso aqui é a palavra de Deus, mas isso aqui, apesar de estar na Bíblia, é discutível? Ou é uma metáfora? Como eu já ouvi crente falar que os milagres que Deus fez lá no deserto, aquele povo que Ele tirou do Egito, aqueles milagres, não, aquilo lá abriu o mar, não, aquilo lá não aconteceu, aquilo foi uma metáfora. Mentira! Mentira! Se está escrito é porque aconteceu, é verdade. Quando Jesus fala assim, a minha carne verdadeiramente é a comida, gente, isso é verdade. Isso não é mentira. Porque nós vivemos neste mundo aqui na carne. E Jesus passou pelo mundo na carne, Ele foi um Deus encarnado, Ele esteve aqui na terra e sofreu todas as paixões e todas as tentações que nós sofremos. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, olha, se você quiser se comunicar com peixe, como que você fala com peixe? Lógico que isso é uma metáfora, né? Mas se você quiser falar com peixe, para o peixe entender o que você está falando, como você tem que fazer? Você tem que mergulhar dentro da água e falar a língua do peixe. Senão o peixe não vai te entender. O que Jesus fez? Jesus saiu do céu, mergulhou aqui no nosso mundo e falou a nossa língua. Ele se fez um de nós, para que nós pudéssemos entendê-lo. Ele não veio aqui para dar uma voltinha e falar, gente, eu existo, tá? Eu estou aqui. Não foi isso que ele veio fazer. Ele veio aqui para trazer o Evangelho para nós. Ele veio aqui para trazer a palavra para nós. Ele veio aqui para dizer, olha gente, vocês estão aqui no mundo, mas vocês não são do mundo. Viu? Vocês não são do mundo. Vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem venceu foi você? Não, foi Cristo. Ele venceu o mundo. E essa vitória é de quem? É nossa. Essa vitória é nossa. E é paga? Você tem que fazer alguma coisa? Não, é de graça. Você não precisa fazer nada. E eu não preciso fazer nada. E qual é a dificuldade? Bom, aí é com cada um. Aí é com cada um. Não sei. Qual é a sua dificuldade? O Salmo diz assim, Senhor, sonda o meu coração e vê se há nele algum mal. Então, é a mesma coisa que eu peço para Deus, sonda o meu coração. Senhor, e se tiver alguma coisa que esteja atrapalhando, algum ídolo que esteja atrapalhando a minha comunhão contigo, algum ídolo que esteja se colocando entre eu e o Senhor,
que o Senhor tire, que o Senhor limpe o meu coração, que o Senhor faça a tua obra na minha vida, para que Cristo seja o tudo na minha vida. E o cântico que nós cantamos aqui, não eu, mas Cristo, que é o que Paulo disse. Qual foi a confissão de Paulo? Não eu, mas Cristo. Não eu, mas Cristo. Isso é verdade para você? Vejam que nas 3 ocasiões, Jesus chama a atenção sobre ele. Primeiro, nem vós o podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Segundo, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. 3, e quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus vem para revelar o espiritual. Jesus vem para nos ensinar e falar para que a gente soubesse, para que a gente cresce e que a gente entendesse. Então, lá no poço de Jacó, Jesus vem e pede para... Esse é um texto que vale a pena a gente ler. Está lá em João 4, 6. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. 4, 6. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Se você conhecesse a Deus e me conhecesse, que sou eu, o Cristo que estou te pedindo, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria a água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la do poço, e o poço é fundo, onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus está falando de duas coisas: a água do poço e a água que é Ele. A água na Bíblia representa a palavra de Deus. Então você bebe da água que mata a sede. Amanhã você vai ter sede de novo. Mas se você beber da fonte da vida eterna, se você beber da palavra de Deus, você nunca mais terá sede. E o nosso trabalho aqui é um trabalho para que a gente esteja todos os dias indo lá no Senhor. Senhor, faz um milagre para mim hoje. Senhor, amanhã faz outro milagre para mim. Senhor, multiplica os pães de novo. Multiplica de novo os peixes. É isso que nós queremos? Não, nós queremos a vida eterna. Nós queremos que essa obra que foi consumada na cruz, Jesus não precisa ser crucificado de novo. Jesus não precisa fazer mais nada, porque Ele já consumou em nosso favor a salvação. E nós que tomamos posse dessa obra em nosso favor, nós temos o descanso, nós temos a certeza de que nós temos a eternidade sem problema algum de viver neste mundo aqui, passando por dificuldades, mas nós temos a certeza de que Jesus já consumou toda obra de salvação em nosso favor. O que você tem que pagar? Nada. O que você tem que fazer? Nada. Tudo já foi feito, graciosamente. Então, meus amados, a pergunta é: de onde está vindo o nosso alimento espiritual?
E se não estamos dando frutos de nosso interior, não estão fluindo os rios de água viva, em quem estamos crendo? Um dos devocionais de Charles Spurgeon, publicado pela editora Fiel, assim nos ensina. Quando o soldado de Cristo avança para a batalha com orgulho, pensando, sei que vencerei, meu braço direito e minha espada vencedora trarão a vitória, a derrota não está muito distante. Deus não irá com esse homem que marcha em sua própria força. Aquele que conta com a vitória desta maneira está vendo as coisas de modo errado, pois, Zacarias 4:6, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode alguma coisa? Você tem alguma coisa que possa servir para Deus? Você tem alguma arma secreta aí, né, que Deus não sabe? Como é que funciona? Nada é do homem, a força não é do homem, o poder não é do homem, o espírito não é do homem. Paulo diz assim, olha, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Olha só, gente, isso dá para entender com a nossa cabeça humana? Não dá para entender. Porque para nós força é força e fraqueza é fraqueza. Mas aí Paulo vem e quebra todo esse paradigma. Quando Paulo confessa sua fraqueza e roga ao Senhor por 3 vezes para que ele tire o espinho da carne, que segundo ele lhe foi colocado, para que não se exaltasse, recebe a seguinte resposta, 2 Coríntios 12:9. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Esse título do nosso estudo hoje, Ídolos do Coração, eu retirei de um livro, do título de um livro, né? Ídolos do Coração e Feira das Vaidades. É o título de um livro escrito por David Powlison, sobre a questão da prática da idolatria na vida do homem. Diz ele, a idolatria é um grande perigo. Ela nos leva a adorar outras coisas que não são Deus. Em sua exposição, o autor nos leva a refletir sobre 2 questões importantes que são inerentes à vida do homem. Ou seja, a convivência de modo pleno dos ensinos da palavra de Deus, que molda de dentro para fora, com as ciências do comportamento que moldam de fora para dentro. Nós precisamos entender e fazer as nossas escolhas, né? Nós queremos uma transformação de dentro para fora feita por Deus nas nossas vidas? Ou nós queremos uma transformação de fora para dentro, onde o que importa é o que vocês estão vendo, a minha reputação, a minha aparência, que é daquilo que eu permito que vocês saibam. Vocês já viram defunto bonito? Tem defunto bonito? Às vezes a pessoa vive a vida inteira para se tornar um defunto bonito. Para chegar lá no final da vida, bem, né? A irmã aqui perguntou assim, Mário, você emagreceu? Eu parei de comer doce, emagreci. Para ser um defunto bonito? Não estou nem pensando. Porque morto não tem vontade. Morto pode falar alguma coisa? Morto pode decidir alguma coisa? Está morto. Está morto. Né? Meu pai tinha um ditado que dizia assim, depois da onça morta, todo mundo chega perto, né? Quero ver chegar perto quando ela está viva. Morto é morto. Então, se nós não tivermos a vida de Cristo, nós vamos até no caixão. E acabou. Só até no caixão. Agora, a proposta de Cristo é vida depois da morte. É vida eterna.
é vida em abundância. E nós não temos noção do que é a eternidade. Nós não sabemos o que é isso. Ou seja, se você está preocupado com o seu testemunho, e se Cristo é quem está sentado no trono do seu coração, está no caminho certo. Porém, se você está preocupado com a sua reputação e comportamento, e se é outro quem ocupa o senhorio da sua vida, está no caminho errado. Colossenses 3,5 diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria que está lá em 1 Coríntios 10, 14. Em 2 Coríntios 4, 10, a palavra vai nos ensinar que nós devemos levar o morrer de Jesus todos os dias, aqui ainda, gente. Não é esperar morrer, não. Tem gente que está esperando morrer e chegar no céu para pregar o evangelho. Vocês já pensaram nisso? Tem gente que não prega o evangelho aqui, porque diz que assim, não, depois que eu morrer eu vou pregar o evangelho, né? Lá no céu não precisa pregar o evangelho não, viu gente? Lá no céu todo mundo que está lá já está evangelizado. Então pregar o evangelho é aqui, ó. É aqui, é hoje. É igual o nosso irmão aqui. É ir lá pregar o evangelho. E aí, 2 Coríntios 4, 10, a palavra nos ensina assim: levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Gente, ele está falando de carne, de corpo. Como que a vida de Jesus se manifesta no meu corpo físico? É de dentro para fora. Uma pessoa pode olhar para você e falar assim: eu estou vendo Jesus na minha frente. Olha só que maravilha. Você quer isso para você? Hã? Você quer que alguém olhe para você e fale: eu estou vendo Jesus na minha frente? Olha só. E é possível? É possível. Claro, claro que é possível. Romanos 1, 22 a 25 diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Toda honra e toda glória e todo louvor. Importa que diante de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Meus irmãos, que tenham todos um domingo abençoado, que tenham todos o alimento que nos leva à vida eterna, que é a revelação da palavra de Deus, que não fiquemos olhando para as circunstâncias, olhando para idolatrias, coisas que ficam substituindo o lugar de Deus nas nossas vidas, mas que olhemos para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina.
Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br.